Pena de morte, você é a favor ou contra? A notícia que mais bombou essa semana nos noticiários, nas revistas, jornais, redes sociais aí foi a execução do traficante brasileiro Marco Archer na Indonésia, por conta de ter sido pego tentando entrar com cocaína na Indonésia. Vários debates acabaram se diluindo aí com relação a essa condenação e essa execução. Falou sobre pena de morte, se ela é válida ou não como uma forma de punição, sobre as leis da Indonésia, sobre as leis do Brasil e sobre se a presidente deveria ou não pedir clemência para um bandido condenado. Em termos de punição, a pena de morte é a última circunstância. É quando se chega num ponto em que a sociedade assume que nada mais pode ser feito para tentar reverter a situação daquele condenado. Chegou-se num ponto em que tanto a sociedade quanto o governo, o sistema judiciário, enfim, todos decidiram que a melhor alternativa para punir aquele criminoso é tirar a vida dele. Para se chegar ao ponto de ter que usar a pena de morte para punir um criminoso, mostra que a sociedade assume que falhou em todas as outras instâncias, sejam elas para punir o criminoso, para ressocializar esse criminoso, para compensar a vítima, Todas as questões que estão envolvidas aí na questão do crime, de você punir o criminoso, de você compensar a vítima, tudo que envolve essa situação, tanto sociedade como sistema político, como sistema judiciário, tudo isso falhou a ponto de as pessoas simplesmente decidirem, não conseguimos estipular uma punição, a gente não vai conseguir compensar o que aconteceu, então vamos tirar a vida desse sujeito para que esse assunto seja esquecido. E se você é a favor da pena de morte, você é a favor de atribuir um poder para uma entidade jurídica ou para uma entidade governamental de tirar a vida de outra pessoa, tendo em mente que em algum momento isso pode se voltar contra você, porque já está mais do que comprovado que o sistema jurídico, o sistema prisional, todos eles estão sujeitos a falhas gravíssimas e que, em vários casos, inocentes podem ser condenados à morte ou motivos outros como cor da pele, situação econômica, todos esses aspectos podem influenciar numa decisão que vai levar uma pessoa à pena de morte. Por que é que eu sou contra a pena de morte? Em primeiro lugar, porque ela não pune o criminoso. Você vai dizer, mas ele morreu, ele não vai cometer mais crimes. Só que ele não pagou em vida por todos os crimes e todos os males que ele causou para a sociedade e para as pessoas. Em segundo lugar, matar o criminoso também não ressarce, não compensa para aquele que sofreu o crime, seja ele hediondo ou não. Para mim, se a sociedade tem que chegar a um ponto em que para punir uma pessoa ela tem que ser morta, isso mostra que a gente não saiu da Idade Média, porque simplesmente não entra na minha cabeça como é que matar uma pessoa que eventualmente tenha matado outras, por exemplo, pode ser uma forma eficaz de punição. Eu sempre achei que um preso, apesar do custo que ele gera para a sociedade de manter ele preso, é muito mais útil para as pessoas exercendo trabalhos que possam trazer benefícios para a sociedade de uma forma compensatória em relação ao crime que ele cometeu, do que simplesmente sendo morto. Principalmente no Brasil, em que a justiça é tão falha, em que a justiça é tão lenta, tudo demora para ser julgado, os crimes não são resolvidos. Se você colocasse pena de morte no Brasil, seria uma verdadeira carnificina. Provavelmente a gente ia ter mais condenados à morte do que mortes no trânsito, enfim, ou mortes pelos próprios crimes que foram cometidos. Muita gente diz que é a favor da pena de morte em determinadas situações. Se você é a favor da pena de morte, mas não importa esse mais nem as situações. Se você acha que pelo menos uma situação é plausível de se acatar a pena de morte, você é a favor da pena de morte, ponto final. Eu sou contra a pena de morte em qualquer situação, mas eu sou a favor, por exemplo, de punições mais severas, como, por exemplo, a prisão perpétua, ou como, por exemplo, você utilizar as horas úteis desse preso para serviços que vão atender a sociedade, como colocar o preso para trabalhar, para construir estrada, para levantar casa, enfim. Fazer com que esse preso passe todos os anos da sua condenação servindo de uma forma ou outra à sociedade é uma punição muito maior do que simplesmente dar uma injeção letal ou dar um tiro nesse preso
porque aí você vai acabar com a vida dele e você não vai ter dado nenhuma contrapartida, tanto para a vítima quanto para a sociedade, por conta dos crimes que ele cometeu. Se o ser humano é realmente tão evoluído, a pena de morte ela não pode caber na sociedade atual, porque isso é uma técnica, uma tática, enfim, um método que é puramente medieval. Apedrejamento, pena de morte, nada disso difere um do outro, não importa qual é o tipo de crime que foi cometido. Tanto faz você apedrejar uma adúltera, por exemplo, ou você definir que um criminoso qualquer merece levar uma injeção letal. Talvez a injeção possa passar uma imagem de ser uma forma de punição mais humana, mais elegante. Mas no fim das contas, você está tirando a vida de uma pessoa. Não importa se é de uma forma horrível, apedrejando ela, ou se é de uma forma teoricamente humana, que é dando uma injeção de uma substância letal nela, ou outra forma ainda mais absurda, que é atirando nela. Em resumo, para mim é isso. Se você está punindo uma pessoa com a morte, é a falência completa da civilidade. É a sociedade assumir que ela é incapaz de lidar com os problemas, principalmente com os crimes que afetam a sua existência. A pena de morte é você voltar milhares de anos atrás e dizer olho por olho, dente por dente, ou para a Idade da Pedra, onde as coisas realmente se resolviam na base da pedrada e da morte. Eu acho que é uma punição muito mais severa manter esse preso trabalhando, servindo à sociedade e cumprindo a sua pena para compensar os crimes que ele cometeu. É muito mais dolorido para ele ter que fazer isso, ter que se sujeitar a isso durante anos e anos, sem redução da pena, dependendo da situação, sem direito a visitas ou sem direito a indulto, todo esse tipo de coisa. Punições mais severas e mais longas do que você simplesmente matar ele. Já está mais do que comprovado que a pena de morte não intimida bandido. Mesmo penas severas, nada disso intimida. O cara que quer ser bandido, o cara que quer fazer o mal feito, ou agredir alguém, ou matar alguém, ou roubar, enfim, fazer qualquer tipo de coisa, ele vai fazer independente da pena. O próprio Marco Asher disse que foi traficante a vida inteira e que entrou com droga na Indonésia várias vezes. Ou seja, mesmo sabendo que ele estava sujeitado a ser condenado à morte, ele fez isso várias vezes até ser pego. Então, se o medo da pena de morte fosse eficiente, não se teria criminoso no mundo. Você é a favor ou contra? Deixe seu comentário, argumente de forma clara, sem agressividade, sem partir para briga, enfim, sem ofender ninguém. Diga por que você é a favor ou contra. Não tente converter ninguém, porque não adianta. Se você vê alguém dizendo que é a favor nos comentários ou que é contra, não adianta você tentar fazer essa pessoa mudar de ideia. Eu estou aqui meramente expondo minha opinião e eu quero saber se você é a favor ou se você é contra. Deixando bem claro que você ser contra a pena de morte não quer dizer que você seja a favor da bandidagem, certo? Não quer dizer que você seja a favor de passar a mão na cabeça de criminoso. Pelo contrário, eu acho que você não matar é uma punição muito mais dolorosa. Eu sou a favor de punições mais longas e com trabalhos que o preso deve fazer para até mesmo se sustentar dentro da cadeia, para reduzir um pouco esse ônus que é trazido para a sociedade de manter essa pessoa num sistema prisional. E sou totalmente contra aliviar a barra de criminosos. Não entenda você ser contra a pena de morte com você ser a favor de bandidos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado se você deixar um comentário, se você compartilhar, curtir, se você quiser assinar o canal. Agradeço muito você ter perdido alguns minutos do seu tempo para assistir isso até o fim. E até a semana que vem.